Segundo a filosofia de Blaise Pascal, as ciências têm duas extremidades que se tocam. A primeira é a pura ignorância natural em que se acham todos os homens ao nascer. A outra é aquela que vão ter as grandes almas que, havendo percorrido tudo o que os homens podem saber, verificam que nada sabem. No entanto, vale mais saber alguma coisa de tudo que saber tudo de alguma coisa. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com as sábias palavras de Baltazar Gracián. Há muito que saber. Pouca é a vida e não vive quem não sabe. Senhoras e senhores, o programa Direito e Justiça em Foco presta à seleção de futebol do Brasil uma homenagem. Ao me dirigir à comissão técnica e aos excelentes atletas que participaram desta Copa do Mundo de Futebol de 2018 na Rússia, o faço com respeito e apreço. Parabéns a todos que orgulhosamente representaram o país, desde o carregador do recipiente de material esportivo até o mais graduado participante. Vocês souberam mostrar a dignidade e a honra de um país sofrido que está em franco retrocesso político, frente à inconsequência de uma estupidez representada pelos governantes e políticos corruptos da nação brasileira. Vocês não trouxeram o tão almejado Hexa, não importa, mas mostraram a garra e a altivez e o mais respeitado atributo que o Brasil possui, a honradez somada à sabedoria, de um povo que sabe que o Brasil é forte, heróico e varonil, e que jamais fugirá à luta para defender esta amada pátria. Parabéns! Somos todos brasileiros, na luta, na glória e no atalho do infortúnio que sabemos que é triste, mas passageiro. Força, determinação e aquecimento fecundo da união em torno da paz, alegria e amor. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o professor Irineu Ramos, que vai falar sobre o fim dos movimentos sociais. Ele é jornalista, mestre em comunicação e doutorando em psicologia social. Autor do livro A TV no Armário, sobre sexualidade e mídia. Viajou pelo país em palestras em universidades e instituições públicas, como a Polícia Militar, entre outras. Seja bem-vindo, meu caro Irineu. Muito obrigado, Dr. Laércio. É um prazer estar aqui com o senhor. E eu espero corresponder às expectativas do programa. Como eu já conheço o senhor de nome, tenho certeza absoluta que o senhor vai responder a essas expectativas, sim, porque nós vamos falar bastante sobre a nossa pátria, principalmente sobre a nossa pátria. E eu vou aqui me atrever a fazer uma observação que eu vou passar a ler para o telespectador. O advogado Rogério Favretto filiou-se ao PT em 1991. Ainda na década de 90, quando Tarso Genro se elegeu prefeito de Porto Alegre, ele foi premiado com o emprego de procurador-geral da prefeitura da capital gaúcha. Em 2005, Favretto ganhou um gabinete na Casa Civil do governo Lula. Em 2007, de novo convocado por Tarso Genro, Favretto assumiu o comando da Secretaria da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça.
E ali ficou até 2010, quando deixou o cargo e o PT deixou também o partido para continuar a serviço do PT no judiciário. Em 2011, beneficiado por uma dessas espertezas brasilianas, o advogado foi promovido a magistrado por Dilma Rousseff. Foi ela quem fez o Favretto, um dos juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fantasiado de desembargador, infiltrado na instituição mais séria do país, o Judiciário. Há mais de 3 anos, o desembargador infiltrado não perde nenhuma chance de mostrar que é muito grato aos seus padrinhos e exemplarmente leal ao partido. Você acha que ele foi infiltrado, meu caro Irineu? Olha, o PT sempre fala de um golpe, né? Que houve um golpe com a derrubada de Dilma. Agora, a minha pergunta é o seguinte: isso que eles fizeram esse final de semana, não foi um golpe? Foi. Esperar a entrada dele meia hora depois, é o histórico do processo. E a festa toda já estava pronta, toda armada, e o Zé Dirceu já tinha gravado um programa falando da libertação do Lula livre. Antes, quer dizer, nas redes sociais já circulou um vídeo antes da soltura, entendeu? Então essa armação toda foi pensada. Para mim, isso aí foi um golpe. Agora, o que é isso? O que está por trás disso, na verdade, né? É uma orquestração que não é só brasileira, mas ela é latino-americana, né? Que impede, que destrói as instituições. E a bola da vez agora é o judiciário. Né? O Macri, por exemplo, na Argentina, citando o exemplo da Argentina, ele não está conseguindo governar. Por quê? Porque os Kirchners, eles simplesmente ocuparam o judiciário com homens de esquerda, então, que barram todas as ações do Macri. E foi a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. O Chávez, ele aparelhou o judiciário venezuelano e isso inviabilizou o país, né? O que a gente vê hoje da Venezuela. E o Brasil está indo pelo mesmo caminho, então eu fico muito assustado com esse aparelhamento das instituições, em especial do judiciário, que é tão importante. Então, eu estou, assim, sinceramente assustado. Felizmente, meu caro Irineu, o Poder Judiciário é sério. Felizmente. Eu digo isso porque eu me refiro também à parte podre do Judiciário, porque há a parte podre, é óbvio Certamente. que há. E nela eu sou muito crítico. Inclusive, até falo nomes de pessoas que a compõem. Mas existe a parte boa, que é a maior parte do judiciário. A magistratura brasileira é muito correta. Os magistrados aqui, é que o povo não os conhece pessoalmente. Mas a partir do momento que eles passem a leitura da composição de um tribunal de justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, é o mais correto que existe no país. Eu digo mais correto no país, tratando-se da parte podre do judiciário, que existe a parte podre. Então, essa nós temos que deixar de lado, excluí-la, mas enaltecer a parte boa do judiciário. É que hoje também nós temos, assim, os postos-chave estão ocupados por pessoas ideologicamente comprometidas. Comprometidas com ideologia, com partidos políticos, e não com a lei, e não com o Brasil. Então, isso, na verdade, eu concordo totalmente com o senhor, mas me assusta essa parte que está no poder, que está dando as cartas, assim, em postos-chave. E ela é poderosa, hein? Muito. Poderosa porque esse plano, adredemente preparado, realmente foi construído para soltar o condenado Lula. Eu não o chamo de ex-presidente como faz a mídia forte, não. Eu chamo de condenado, porque ele é condenado. Ele é condenado, não é? Então, foi tudo preparado. Lamentavelmente preparado. Não foi uma e surpresa. Parece que coisas piores virão por aí. Nós temos que nos acautelar, não é? E combater, não é? Esta gente que quer se apoderar, não é? Das coisas boas que o Brasil ostenta. Na minha visão, não sei, na sua. Perfeitíssimo, eu concordo totalmente com essa palavra. Você... nas entrelinhas, meu caro
Irineu, você é um homem muito inteligente, então você quis passar a uma ideologia programada pelo Antônio Gramsci. Exato. O Antônio Gramsci era de uma inteligência fora do comum. Basta dizer, que, por ironia do destino, toda a teoria dele, foi edificada em um presídio, porque ele passou o maior tempo da vida preso, na Itália. Sim, sim. E a prisão na Itália não é como aqui, naquela época, pelo menos, não era como aqui, que os parentes vão visitar os presos, vão abraçá-los, vão beijá-los. Não é nada disso. Naquela época era bem rigorosa. E ele estudou bastante. Ele era um gênio, mas um gênio do mal. Do mal, porque, na verdade, ele que concluiu que para se tomar um poder, você não precisa de armas, né? Então, porque, na verdade, o comunismo se implantava com luta armada. E aí, ele, como um pensador, ele chegou à conclusão seguinte: nós não precisamos mais pegar em armas para tomar um governo, um poder. Nós precisamos dominar as mentes. Então, a grande arma, o grande trunfo do discurso dele é o domínio das mentes. Então, e por onde você domina as mentes? Pela educação, pelas artes e pelo judiciário. Verdade. E hoje é um coroamento, porque ele conseguiu. A educação, na verdade, a educação no Brasil, desde a básica até o superior, ela é indecente, né? Porque ela só planta ideologia. É uma coisa assustadora. As artes, os artistas todos dão shows e gritam fora Temer. Para quê? Para quê? O que é isso? É o domínio da mente. É o domínio da mente. E o judiciário hoje, como é esse porque caso eles querem o específico, retorno daqueles que, afinal de contas, edificaram esta ideologia, na minha visão. Exato. Por exemplo, hoje em dia você tem Karl Marx apenas como fundamento de determinados aspectos, porque o Karl Marx foi aprimorado pelo Antônio Gramsci. É verdade. Antigamente o Lenin, por exemplo, o Lenin ele falava em violência, não é? O comunismo como violência. O Gramsci não, o Gramsci inverteu a situação. Ele dominou as mentes das pessoas. Não é verdade? Dominar as mentes. Através do quê? Das instituições. Então vamos infiltrar as pessoas adequadas, certas, nas instituições. Então, por isso que eu volto à pergunta. Eu tenho certeza que esse Favretto, eu não o chamo de colega, não, porque ele não é meu colega. Ele é um desembargador, é um título, mas o título, como eu disse no introito do programa, não é? Ele tem um passado bastante... Comprometido. Comprometido, É verdade. Claro, porque tudo isso foi programado para ele. Agora, eu vejo, vou mais além ainda, eu vejo que ele cometeu um crime de prevaricação. O crime de prevaricação, os fundamentos do crime, meu caro Irineu, eles estão alinhados no sentimento e no interesse pessoal. Então, ele teve o sentimento e o interesse pessoal. Eu espero que o Tribunal Regional Federal cumpra com o seu papel, abrindo um processo disciplinar contra ele, e inclusive nesse aspecto da prevaricação. Porque o fundamento é esse, é o sentimento e também o interesse pessoal. Então, essas são as características que eu vejo nesse caso. Você pode falar mais alguma coisa sobre isso? Só uma colocação. Na verdade, essas pessoas que defendem, né, o comunismo, como eles querem implantar e tal, elas podiam viajar um pouco, né, ir para Cuba, como eu já conheço, e ver como é que as pessoas vivem em Cuba, né? Enfim, as pessoas passam fome em Cuba, não é? A prostituição em Cuba, ela atinge todas as pessoas, absolutamente todas. E é possível você comprar um corpo por $5. Nossa. Porque eles têm que ter dinheiro para comprar comida em lugares que os turistas podem comprar, mas eles não.
né? E tem que conhecer, por exemplo, os países do leste europeu, a Polônia, por exemplo, que eu conheço a Polônia e, por exemplo, na Constituição da Polônia, depois depois que teve a abertura, eles proibiram o Partido Comunista, está na Constituição, é proibido o Partido Comunista. Tem partidos socialistas, mas comunistas não, para você ver o mal que causaram a eles. Na Ucrânia, que é do lado, a mesma coisa, está na Constituição, é proibido o Partido Comunista. De tão mal que fizeram. O Lenin matou 7 milhões de ucranianos no inverno de 32 para 33. Né? Ele cercou o país e não dava comida para as pessoas. Elas morreram de fome. Morreram de fome. É o que chama Holodomor, né? Que é a violência. É a violência. A perversidade da violência. É muito cruel. Então, essas pessoas que defendem, né, esses discursos marxistas, eu acho que elas podiam viajar um pouco e conhecer como Será que elas vão aprender? Se nós temos aqui não totalmente, mas na parte que os artistas, por exemplo, que eu os respeito, mais uma vez, eu quero afirmar o meu respeito a todos os artistas do meu país, porque eles apresentam uma cultura que a educação não dá. Por exemplo, as escolas não apresentam e não dão a cultura que os artistas podem levar à sociedade. Isso eu falo de boca cheia. Mas uma partezinha dos artistas são vermelhíssimos. São vermelhíssimos. E não precisam tingir como os índios, não. Eles já são ao natural. Não é? Então nós precisamos também ir à caça eu digo no bom sentido, não com violência, dessa gente, e tentar mostrar a eles que não é esse o caminho que nós precisamos para a nossa pátria, a nossa amada pátria. E o fato da gente criticar, condenar essa posição extremista da esquerda não significa que se está à direita. Significa que você defende as liberdades, o liberalismo econômico, o enxugamento do Estado, enfim, esse tipo de coisa que faz com que o país avance, que as pessoas sejam felizes, né? Porque, por exemplo, na academia, nas universidades, se o senhor pegar todos os estudos de mestrado e doutorado e pegar a bibliografia, os autores marxistas dominam a bibliografia. Né? Porque é impossível achar Mises na bibliografia, achar Adam Smith, achar Montesquieu, é impossível. O Popper, por exemplo. Então, são autores que defendem o liberalismo e que defendem um mundo muito melhor e muito mais bom de se viver. Né? Mas você não defende isso nas suas aulas, né? Não, eu sou até proibido de dar aulas. Você foi proibido de dar aulas? Não, de dar aula não, claro que não. Mas, por exemplo, o meu discurso, hoje ele é incompatível com a universidade. Né? Porque hoje... Então me conta isso, por favor. Porque, na verdade, a universidade, no geral, está dominada por marxistas. Sim, porque são os infiltrados também na Exatamente. E aí é complicado você entrar e ir com um discurso diferente. Você é cuspido. Execrado. Assim, execrado. Eu sei disso. Então, e é uma pena, porque a gente está formando gerações que não pensam. Né? Gerações que são incapazes de ler um livro, por exemplo. Né? Por exemplo. Não estão acostumados à leitura, porque a leitura ela não faz parte do cotidiano do brasileiro, lamentavelmente. O brasileiro não lê. Ele apenas assiste a televisão, ele ouve um rádio e ele se deixa influenciar, talvez, por essa lavagem cerebral que a mídia forte mídia é muito... aliás, a mídia também é dominada por marxistas, né? Sim. As redações são horrorosas, né? Sim. Elas são... É muito triste, é muito triste. Sim, é isso mesmo. Você quer falar mais, você não está querendo, mas pode falar. Aqui nesse programa você pode falar à vontade. Eu ia fazer um comentário de um programa, na verdade, de um programa da Globo, um programa do Luciano Huck, que ele tem lá um quadro chamado Você Quer Ser Milionário, uma coisa assim. Sim. Ganha 1 milhão, você quer ser milionário.
E um dia desse tinha uma moça, né, que estava lá disputando, né, para ganhar 1 milhão. E a primeira pergunta era assim, qual a capital do Paraná? E as 4 opções, Curitiba, Porto Alegre, enfim, Sim. Campo Grande, mais uma lá. E ela não sabia. Mas ninguém sabe, mesmo no programa, já que você tocou no programa de televisão, que nós respeitamos muito o Pois não. programa do Luciano Sim, Huck, sim. não é? Com todo respeito, mas no programa do Silvio Santos também, ele tem um quadro que ele faz perguntas e as pessoas não sabem. Quer dizer, as pessoas não sabem absolutamente. Agora, no caso desse programa do Luciano, a pessoa que estava respondendo era uma estudante de jornalismo. Meu Eu Deus do fiquei céu. impressionado, porque Olha o é jornalismo. triste. Eu não É. estou criticando ela, muito pelo contrário. Não, É apenas muito nós estamos triste, porque a apresentando. educação Nós estamos informal... apresentando um fato, é isso. Exato, é o fato. Não é? Você me permite chamar um Pois pequeno não. intervalo? Oh, Não é? ótimo. Tá bom. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá! Você sabe o que acontece quando nós pais exageramos nos elogios e tratamos os filhos como se fossem o máximo? E como não cair nessa cilada? É um grande erro dizer que a criança é demais. Tudo de bom. O ideal é estimular dentro do processo de realidade. E frustração faz parte da vida. A criança precisa aprender a lidar com ela e superá-la. Os pais precisam mostrar que têm defeitos, fraquezas e qualidades. E que isso é normal do ser humano, assim como errar também é normal. Se a criança ver isso nos pais, vai reconhecer em si mesma os mesmos sentimentos de força e fraqueza. É importante mostrar que fazemos o nosso melhor, mas que às vezes erramos, e aí corrigimos e tentamos fazer o melhor da próxima vez. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com o excelente professor, doutor Irineu Ramos. Porque, veja, o doutor não é somente para as pessoas, os bacharéis em direito, por exemplo, não é? Aqueles que fazem uma... Ele já tem doutorado. É por isso que eu o chamo de doutor também. Então, a gente, por uma questão de respeito, e respeito à integridade intelectual desse nobre professor, que foi excluído das bancas do nosso Brasil para dar as aulas que ele sabiamente anunciava. Não sei se eu falei demais. Não falei, Ótimo. né? Uhum. Falei o certo? Sim, certo. Eu só sou doutorando. Você é doutorando. Então, ainda mas não... eu já antecipo, doutor. muito obrigado. Tá bom? Muito bem. Nós falamos e não tocamos no tema. Vamos começar agora? Vamos. Vamos? Então, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Você acha mesmo que os movimentos sociais vão acabar? Do jeito que eles estão hoje, eles já acabaram, na verdade. É que eles não sabem, né? Porque precisa de um tempo para eles próprios tomarem consciência que acabaram. Porque o que acontece? A sociedade não sabe ainda. Não, eu acho que não. E os movimentos em especial, porque, na verdade, os movimentos, eles surgiram, eles se fortaleceram na década de 80, quando até a própria Constituição de 88, ela tem alguns capítulos que privilegia os movimentos sociais. E então, no final dos 80, começo dos 90, eles começaram a surgir e sempre estruturados na questão da boa vontade da pessoa, né? Então, eu vou lutar pelo meio ambiente, então eu sou um apaixonado pelo meio ambiente, eu sou um apaixonado por ajudar as pessoas mais carentes, eu sou apaixonado, enfim, pela a paixão que movimentava os movimentos sociais. E a vontade também, né? Exato, E aí, depois, no final dos 90, começo do 2000, quando politicamente os movimentos ficaram mais fortes, eles começaram a ser aparelhados por ideologias políticas, né? E desse jeito eles começaram
não só a defender o objetivo daquele movimento específico, mas também bandeiras ideológicas. E com o advento do governo do PT e tal, esses movimentos começaram a ser capturados pelo poder. Então, eles já não mais representavam as pessoas, eles começaram a receber dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, para trabalhar em defesa de uma... representar... para trabalhar em defesa de ideologias. Sim. E com isso, eles passaram a não representar mais as pessoas, porque olha só, uma coisa, vamos supor, o governo fornecer casa para a pessoa carente. Ele tem lá um cadastro, e aí as pessoas mais simples... O movimento da casa própria. O movimento da casa própria. Então, as pessoas mais simples vão lá, se cadastram, eu quero uma casa subsidiada, enfim. Só que esses movimentos outorgaram o poder de decidir quem deveria receber a casa ou não. Ou seja, para você entrar naquela lista do governo, você tem que estar primeiro na minha lista. Não é isso? Aí a gente vê em vários movimentos aqui em São Paulo. Tem movimentos sérios e movimentos corretos. Os movimentos corretos. Mas o que domina hoje são esses aparelhados, entendeu? Então, mas isso faz parte de um atalho maior para a corrupção, né? Sim, claro. O atalho da corrupção. E também como é que eu prego assim, por exemplo, olha, eu sou socialista e eu quero a igualdade de todo mundo, aí eu falo assim, olha, se o senhor se for aliado à minha associação, o senhor passa na frente. Ou seja, isso é privilégio. Isso é privilégio. Então, na verdade, nunca se teve tantos privilégios hoje e com discurso de igualdade como atualmente, né? Então, eu acho que eles estão acabando porque agora vai acabar o dinheiro também, não é? E isso dificulta bastante a sobrevivência. Mas o dinheiro é o principal vilão nessa história, né? Exato. Eu digo vilão no modo assim de que se entenda que tudo se faz por dinheiro. Exatamente, porque as pessoas foram profissionalizadas, né? E na maioria das vezes sem a menor competência, né? E a gente pode até ampliar um pouquinho os movimentos sociais e incluir os sindicatos, que também são movimentos sociais. Então, e que hoje... cite algum deles que promove essa degeneração que é mais visível, por exemplo. Não, por exemplo, no caso dos movimentos sociais, por exemplo, esses de moradia, né? Aquele prédio que pegou fogo aqui em São Paulo há 2 meses atrás, então as pessoas pagavam. O Antônio de Godoy. As pessoas que moravam lá eram exploradas por pessoas de uma determinada associação de moradores. Sim. Ou seja, elas eram exploradas. Elas não estavam conseguindo nada ali. Eles avançaram no prédio, não é? Mas isso era orquestrado por uma quadrilha, sim, né? Por uma quadrilha ligada a partido político. Ligada a partido político, é isso mesmo. Então, aí, na verdade, você resolveu alguma coisa? Não. Você está explorando aquelas pessoas, né? E é muito ruim quando você explora a miséria, né? Quer explorar? Explora quem tem dinheiro, não explora quem não tem, né? E são essas pessoas que mais são condenadas, né? Então, por um lado, eu fico feliz que não morreu ninguém nesse evento que o Irineu promove agora para a nossa discussão, pelo incêndio do prédio da rua Antônio de Godoy. Não morreu ninguém, graças a Deus. Mas não é estranho um prédio pegar fogo e não ter nenhuma família lá? Não é estranho. Não, morreram 6 pessoas. Não, morreram algumas pessoas, sim, mas não foram de todos os apartamentos. Né? Eles conseguiram sair, né? Muita gente saíram antes. Saíram, porque foram avisados. É isso, é onde eu quero chegar. Alguns foram avisados. Eu não sei como foi feita a evacuação do prédio, assim, mas pelo que eu li, assim, eles começaram a gritar e sair, e algumas pessoas não conseguiram sair, que foram essas 6 pessoas. Parece, poucas pessoas. Poucas pessoas. Nesse caso específico foi isso. Então, e essas pessoas eram todas exploradas. Não, eu dou graças a Deus porque pela maioria das pessoas que se mantiveram com vida. Sim. Porque foram embora antes. Agora, na minha visão, eles foram avisados que o prédio ia pegar fogo.
Não foi um Ah, simples entendi. curto-circuito. Entendi. Não foi. Um simples curto-circuito não foi. Simples, eu quero dizer, pelo avantajado resultado do problema. Certo, Né? aí já não Então sei. não foi. Foi já determinado. Foi, como se diz aqui, como nós estamos usando muito essa palavra, orquestrado. Na minha visão é isso. E eu espero que chegue a uma conclusão, que até agora nada. E a gente vê essas coisas em todos os movimentos, né? Por exemplo, no movimento negro também tem isso, né? Eles foram aparelhados e aquele ministro do STF, Joaquim Barbosa. o Joaquim Barbosa, ele teve algumas posições que ele foi criticado e o movimento negro não o apoiou. Por quê? É. Então, né, se eu defendo a questão da etnia, né, eu tenho que apoiar os meus iguais, não é? Sim, claro. Por exemplo, é muito triste, por exemplo, a Parada Gay de São Paulo, que é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo e tudo mais, ela foi ocupada ideologicamente, né? Então hoje, nessa última do mês passado, Sim. No meio da parada tinha lá Lula livre, libertem Lula. Para quê? Para quê? Não tem Pra nada a que ver. se a proposta é outra? Então, sabe essa coisa de você possuir o que não é teu, sabe assim? Não entendi, eu não Porque entendo você isso. vê nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York já teve também recentemente a parada gay. Tem todo ano, Sim, tem. sim. Não é? E ela não teve esse momento político que nós tivemos aqui. E é engraçado, o movimento gay, por exemplo, específico, eu conheço muita gente do movimento gay, porque o meu livro, ele serviu de subsídio numa determinada época parabéns. Ao movimento, porque ele dava base teórica para algumas discussões. E aí, hoje, esses grupos, eu vejo os grupos que o que eles fazem? Eles só ficam assim, uma cena de homofobia na rua tal. Gente, apontar o dedo para alguém é muito fácil. É muito fácil. Eu falar, fulano é homofóbico, é muito fácil. O que eu estou resolvendo? Nada. Agora, como que é, por exemplo, o movimento gay na Espanha? Que eu também conheço e já estive em paradas gays na Espanha, como jornalista, cobrindo, fazendo cobertura. Então, o movimento gay lá, por exemplo, eles têm vários grupos, e os grupos são assim, por exemplo, tem um grupo que trabalha só com homofóbicos. Sim. Ou seja, aquele pessoal que é homofóbico, que agride, eles se reúnem e eles promovem terapia para discutir, porque o homofóbico, ele também é uma vítima. Sim. Ele não é um algoz. Por que a gente precisa acusar que todo mundo é algoz? Não. Todo mundo é uma vítima também, de alguma forma. E lá eles cuidam de homofóbicos. Olha que coisa maluca, né? Os gays cuidando de homofóbicos. Mas isso é muito bom, isso é muito meritório. Viu? E, por exemplo, nos Estados Unidos tem grupos gays que são ligados a Hollywood. Então o trabalho deles é simplesmente ler os roteiros dos filmes para ver se naquele roteiro não tem cenas homofóbicas, cenas que denigrem a identidade de gênero, todas essas coisas. Quer dizer, uma preocupação muito séria, e são pessoas muito capacitadas para poder fazer aquilo. Né? E aqui não, aqui qualquer pessoa se outorga dono de um movimento e pronto. Mas então, aproveitando então essa sua colocação, eu pergunto a você, falta representatividade então real desses movimentos? Porque você falou de uma representatividade no exterior, eu quero saber aqui no Brasil. Olha, tem grupos muito sérios, mas são muito poucos. Né? Então eu conheço um grupo, no caso dos gays, eu conheço um grupo que mantém uma casa das pessoas que são abandonadas, que são postas fora de casa, que é muito comum também. Então eles mantêm essa casa. Então é um trabalho, uma ONG que funciona. Agora, a benignidade é muito importante. Exatamente. Agora, ficar apontando o podre para o outro é muito simples. E receber inútil. E receber dinheiro público para isso. É inútil. É inútil. E recebe dinheiro público para isso. E recebe dinheiro meu dinheiro seu, seu, de todo mundo. Então você acha que a maior parte das ONGs elas são comprometidas?
Eu não sei Eu digo a maior dimensionar. parte, não a Uma parte efetivamente significativa, boa. uma parte significativa, eles são comprometidos, sim. Não só de movimentos sociais, de moradia, étnico, os próprios sindicatos, né? Esse escândalo que teve agora semana passada, Sim. né? O Brasil tem 17 mil sindicatos, a Alemanha tem 60. Né? 17 mil, representa o quê 17 mil? Nada. Ninguém. Ninguém. Ninguém, porque... Representa os próprios 17 mil. Exatamente. Então, por que isso? Por causa do imposto sindical. Sim. Né? E como funciona um sindicato lá fora? Por exemplo, esse negócio de salário-desemprego que o governo paga, que nós pagamos, né? Lá quem paga são os sindicatos. Então, quando o cara fica desempregado, o Seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego, perdão. E lá fora, em alguns países, quando o cara fica desempregado, o próprio sindicato que paga o seguro-desemprego. Então o sindicato tem todo o interesse de conseguir um emprego para aquele cara, claro. Porque senão vai esvaziando. Vai onerar mais ainda. Então o próprio sindicato procura qualificar o cara, treinar para ele entrar de novo para o mercado de trabalho. Sim. E aqui não, fica só, sabe, esperando o imposto sindical. Então quer dizer que você entende que a ideologia está destruindo os movimentos sociais. Totalmente. A ideologia, ela entrou, dominou e ela destrói. Porque a partir do momento que você defende um projeto ideológico, você já não representa mais aquela categoria que você diz representar. Né? Então... Mas é uma ideologia também que não é nossa, né? Sim. Porque eu posso ter uma ideologia na educação. Eu posso ter uma ideologia na segurança. Eu posso ter uma ideologia em qualquer tipo de coisas para o bem. Isso sim. Na minha visão é isso. Quer dizer, eu estou usando o termo ideologia para naturalmente chegar a um ponto de encontro da nossa conversa. Então, veja, quem não respeita a educação, quem não respeita a saúde, não é? A ideologia da saúde, a ideologia da segurança, não é? Elas não podem vociferar em outras ideologias e sustentar coisas que não são nossas. É verdade. Não é? E na educação é uma coisa curiosa, só uma observação, a nossa educação está um caos. Sim. E quem é o patrono da educação no Brasil? O Roberto Freire. E o Roberto Freire criou um método de ensino que é criticado hoje no mundo todo. Só tem 2 países que adotam o método Paulo Freire de... Paulo Freire, perdão. Paulo Freire, perdão. Só tem 2 países que adotam o método Paulo Freire de educação, Angola e o Brasil. Ou seja, ele é o patrono da nossa educação. E deveria se alastrar um pouco mais, né? Nossa, gente, não é verdade? Vamos questionar isso, sabe? Não, porque veja... É um método que ele inventou, mas não funcionou. Essa parte da infiltração, ela faz a apologia, né, de um sistema de outro país, né, de países comunistas. Né? Nem mesmo na Rússia você encontra esse tipo de procedimento hoje. Então. Na Rússia, que é o berço, vamos dizer, o berço, entre aspas, do comunismo, do socialismo, do comunismo, não é verdade? É verdade. Você não encontra isso. É mais liberal. Mas a gente está na contramão, eu acho. Infelizmente, eu acho que a gente precisa repensar rapidinho, mas muito rápido mesmo, para a gente não perder o time. Então, mas falando em time, eu vou agora te provocar da seguinte forma. O Brasil melhorou ou piorou com os movimentos sociais? Num primeiro momento, lá atrás, nos anos 70, 80, eu acho que... Você não quer regredir um pouco mais dos anos 60 para nós colocarmos o movimento de 64? É que eu não... Assim, naquela época acho que não tinha os movimentos sociais. Tinha antes, exatamente. Não é? Tinham antes, exatamente. E, na verdade, eles foram repreendidos na época, sim, né? E eles renasceram nos 70. Renasceram nos 70, exatamente. Então eu acho que
na verdade, onde existe um movimento social? Onde o Estado não está presente, né? Claro. Porque se o Estado tivesse presente... A omissão do Estado. Exatamente. E por que o Estado não está presente? Porque, na verdade, as pessoas não estão muito preocupadas com a nação, elas estão preocupadas com elas mesmas. Enfim. É verdade. Que aí a gente volta naquele ciclo da corrupção. É verdade. Eu fiz uma homenagem agora no início do programa aos participantes da Copa do Mundo, porque eu acho que eles não têm culpa pelo fracasso do Brasil, não tem. Mas eles foram dedicados, no fim eles foram respeitosos e, de certa forma, eles levaram o nome do Brasil para o mundo. Não importa que não trouxeram o Hexa, não perderam alguns, perderam um jogo, o jogo-chave, não é? Isso não importa absolutamente nada. O importante é que eles fizeram o papel deles, da minha visão. Por isso que eu prestei uma homenagem hoje. Muito legal, muito bonito. Foi bom, né? Muito bonito. Muito bem. Me diga uma coisa, a saída, então, para os movimentos sociais? Vamos encontrar uma saída para que a gente eu acho, possa... sim, que na verdade fortalecer. Eles vão enxugar, eu tenho a impressão que eles vão enxugar bastante, porque quando você corta o dinheiro, você corta só quem é apaixonado que continua, né? Se você corta o dinheiro, você não faz nada. Eu lembro que na década de 70 eu era apaixonado por natureza e tal, e aí eu entrei num grupo de defesa do meio ambiente e tal, e a gente subia em árvores para a prefeitura não cortar aquela árvore, umas coisas bem... Sim. Né? E como que nós fazíamos para conseguir fazer faixas para os movimentos e tudo mais? A gente trabalhava, que nem uns doidos, fazendo brochinho com tampinha de garrafa, a gente pintava... Isso é uma ideologia. Então, na verdade, era a paixão. Uma ideologia do bem. Sim, a gente não dependia de dinheiro de ninguém. Claro. O dinheiro era todo... A gente fazia aqueles brochezinhos que chamava bottom, né? Feito com chapinha de garrafa. Sim. E vendíamos na rua. Quando tinha manifestação, a gente vendia aquele brochinho, aquele negócio todo, e aquilo lá era dinheiro para fazer a faixa da próximo movimento, era dinheiro para pagar, rodar material que a gente distribuía, enfim, era esse dinheiro. Mimeógrafo. Exato. E hoje é assim... eu peço para o governo X e eu tenho que prestar contas, entendeu? Sim. Bem, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente. Mas antes de o fazer, eu quero dizer a você o seguinte, eu vou agora trazer Nicolau Maquiavel para fazer uma pergunta a você. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão, como o Brasil? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Esse é um pensamento, né? É um pensamento do Maquiavel. É muito difícil mesmo, é muito Porque perigoso. nós somos escravos. Nós somos escravos. Nós somos escravos. É difícil nós e somos perigoso. Objetos, a gente ainda não é sujeito da história, né? Não, nós somos objetos. Então quer dizer que é muito difícil. Né? Eu também acho, eu concordo com você. Bem, eu quero fazer uma entrega para você de apenas uma lembrancinha do programa Direito e Justiça em Foco. Eu fiz a tradução do livro da obra de Silvio Ranieri, O Crime Complexo, e a Quartier Latam publicou. Então eu quero entregar a você muito obrigado, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu vou ler com muito carinho. Tá bom. Suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui no programa, eu gostei muito e eu espero ter plantado uma semente, alguma coisa no sentido de ampliar essa discussão, porque isso que eu falei é só uma sementezinha de uma discussão muito ampla que a gente pode dar continuidade e evoluir bastante. Então, muito obrigado. Mas foi muito proveitoso bater um papo com você, viu? A sociedade que está ganhando com isso. Porque esse é um programa que eu mantenho, como eu digo sempre, a verdade, a verdade que é o patrocinador do meu programa. A verdade. Então eu mantenho essa verdade sempre e trago pessoas como você. Exímio professor, exímio jornalista. Muito obrigado. Ok? Muito bem. Encerra o programa de hoje com as sábias palavras de Montesquieu. Falamos dele, né? Você falou dele, então eu vou encerrar com as palavras de Montesquieu. Um dos papas do liberalismo. Muito bem. O saber faz o homem ponderado e insinuante.
Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Irineu Ramos, que apresentou para o nosso conhecimento o assunto de enorme relevância, o fim dos movimentos sociais. Na esperança de que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira, com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, se faz mister preservar os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.